Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando que a graça de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, nestas horas de grande aflição para a população do nosso país e do mundo. E quero pedir que Deus abençoe a vocês todos que estão entristecidos pela partida dos seus queridos e também por todos aqueles que estão lutando com a saúde dos seus familiares, implorando que Deus use de misericórdia, de graça, de bondade para com todos nós. Deus é sempre bendito em tudo que faz. E nós queremos, nesta hora, meditar na palavra do Senhor e verificar como Deus é cuidadoso para conosco. Eu quero convidar, então, a sua atenção para o texto de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, o capítulo de número 5, a partir do verso 21 até o verso 34. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça com a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nós estamos diante de Ti nesta hora, nesta ocasião, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Senhor por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor faz, por tudo quanto o Senhor revela ao nosso coração. Nós queremos Te agradecer, nosso Deus, porque o Senhor agiu com misericórdia neste caso. E nós sabemos que o Senhor age com misericórdia com todos aqueles que confessam o Teu nome. O que nós pedimos nesta hora é que a Tua bênção esteja no lar de cada pessoa que nos assiste. E que, ó Deus, nós possamos, sim, ver a Tua boa mão agindo na vida de nossa casa, no seio de nossas famílias, cuidando de nós, fazendo a Tua vontade sobre nós. E nós estendemos este pedido a todos aqueles que estão sofrendo, direta ou indiretamente, com a pandemia. Nós pedimos que o Senhor use de misericórdia para com o nosso país, para que nós tenhamos autoridades que usem do seu bom senso para governar,
que façam leis justas, que hajam de maneira justa para com a população. E que nós, população, possamos, ó Deus, participar ativamente do processo de erradicação desta pandemia em nosso solo. Nós suplicamos que o Senhor cuide para que, ó Deus, os profissionais da saúde, todos aqueles que estão lidando diretamente com as questões assim mais graves até, sejam abençoados, preservados, tenham alegria no seu coração de poder salvar pessoas. E nós pedimos que o Senhor haja soberanamente sobre tudo, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da vida, o Senhor é dono da morte, o Senhor é dono da cura e o Senhor é dono do falecimento das pessoas. O Senhor pode tudo e o Senhor tem uma vontade objetiva a respeito de cada um. Ajuda-nos a compreender isto e abençoa-nos nesse estudo da Tua Palavra. Nós pedimos perdão por nossos pecados, falhas, falta de percepção da Tua vontade, mas imploramos a Tua graça sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esta história está contida em pelo menos 3 dos evangelhos. É uma história que se dá exatamente na caminhada de Jesus Cristo para a casa de Jairo, aquele homem importante da comunidade que tinha a sua filhinha que estava com risco de vida ou risco de morte. Os evangelistas todos são unânimes em demonstrar alguns detalhes de que Jesus Cristo decidiu ir com Jairo e, portanto, logo atrás dele ou junto dele vinha uma numerosa multidão de pessoas interessadas em ver Jesus de perto, em admirá-lo ou talvez ver algum espetáculo, porque a informação é que a menina estava prestes a morrer. Tanto é que Jesus nem tinha chegado à casa ainda. Ele foi interrompido no seu caminhar por um incidente que nós vamos estudar agora. E ele, então, quando resolveu esse incidente, foi notificado pelos amigos de Jairo, pelos servos de Jairo, que a sua filha acabara de morrer. Então, era um assunto que efetivamente causava muito frisson, muito interesse na multidão. E certamente as pessoas estavam cercando ali, muito mais movidas pela curiosidade, pela admiração, do que propriamente pela fé e pela disposição de aceitar Jesus Cristo como o Messias. Mas Jesus Cristo pacientemente estava executando a sua tarefa messiânica. Pacientemente estava trabalhando para que as pessoas observassem que ele era não apenas um homem, um profeta, um pregador, mas ele era, sobretudo, o responsável pela redenção de todas as pessoas. Ele era o Filho de Deus encarnado. Jesus Cristo é aquele perfeito homem, o segundo Adão, aquele que trouxe a redenção mediante a sua morte na cruz. Mas ninguém sabia disso ainda, ninguém tinha percepção disso ainda. O texto nos fala de uma mulher, provavelmente uma mulher estrangeira, que morava fora dos arredores da Galileia e que estava ciente de que havia um homem na região que tinha resolvido o problema físico de várias pessoas. O texto nos fala que esta mulher não suportava mais o seu fardo. Já havia tentado e utilizado todos os seus recursos para que
a sua enfermidade fosse tirada. Ela vivia com uma praga em seu corpo, porque Marcos descreve a sua enfermidade como uma hemorragia constante, um fluxo constante de sangue que ela perdia. Portanto, além de ser uma pessoa que estava na condição de mulher, que era um peso social menor do que o homem, além de ser uma pessoa que talvez fosse estrangeira, que desconhecesse aquele ambiente, era uma pessoa que tinha ficado pobre, uma pessoa que tinha gasto todos os seus recursos na tentativa de se livrar da sua hemorragia. Era uma pessoa que efetivamente vinha sofrendo muito. E a gente sabe que quando uma pessoa perde muito sangue, ela fica extremamente enfraquecida, fica extremamente desgastada. Nós sabemos que quando uma pessoa permanece doente por muitos anos, 12 anos, como é o caso, ela fica infelizmente afetada em todos os seus sentidos. A sua alegria desaparece, e uma porção de situações novas e de fragilidades vão acontecendo no seu corpo. Quando olhamos para essa história, nós vemos aqui no versículo de número 27 que ela ouviu a fama de Jesus Cristo. Talvez a fé que essa mulher tivesse na pessoa de Jesus Cristo era simplesmente uma crença, talvez numa mágica, talvez num poder especial que este homem tinha de curar. Isto nós vemos eventualmente na sociedade. Alguém tem uma habilidade para resolver problemas, para curar. Ela ouviu a fama de Jesus Cristo e isto trouxe ao seu coração a convicção de que ela podia procurar Jesus Cristo, a despeito de ser mulher, a despeito de ter um peso social menor. Ela ficou convicta de que poderia procurar Jesus Cristo e tocar na sua roupa. Não falar com ele, não se envolver com ele, simplesmente tocar na sua roupa e se retirar silenciosamente. E ela, então, imaginava que isto seria alguma coisa suficiente, abençoadora e resolveria o seu problema. Ela estava preocupada com a resolução do seu problema. Há muita gente que procura Jesus Cristo exatamente com este objetivo. Olha para a sua situação, vê a sua miséria, constata as suas necessidades e sai em busca de uma solução mágica. O nome de Jesus muitas vezes está escrito em vários lugares como dito assim: nesse nome há poder. Ora, biblicamente falando, nós sabemos que o poder de Jesus Cristo não é simplesmente para curar uma doença, é muito mais do que isto. O nome de Jesus Cristo tem o poder de libertar uma pessoa da condenação eterna, do seu pecado, sanar a sua distância de Deus, resolver a sua vida com Deus. E quando nós pensamos nesta mulher, nós imaginamos que ela veio convicta da possibilidade de cura por ter ouvido a fama de Jesus Cristo. Ela não conhecia Jesus Cristo pessoalmente e ela veio a conhecer Jesus Cristo pessoalmente e ela observou uma coisa absolutamente diferente do que ela veio procurar. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que ela, então, ao escolher onde tocar
onde foi possível chegar, porque a multidão apertava Jesus Cristo, onde foi possível chegar nas suas roupas, ela chegou justamente numa parte da roupa, que eram os filamentos da roupa, que eram as bordas da roupa, e justamente aquelas bordas davam testemunho de que o portador daquela roupa era um homem de Deus, um homem que estava dentro da aliança de Deus, e ao mesmo tempo demonstrava que este homem era um guardador da lei de Deus. É importante nós nos lembrarmos que a roupa de Jesus aqui é importante para mostrar para todos nós que Jesus Cristo não veio divorciado das obrigações de um ser humano para viver nesta terra. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele é Deus em carne, isto é, ele encarnou-se, mas ele foi humilhado, isto é, ele levou uma vida humilde, não apenas por ter nascido num lar muito simples e pobre, mas ele se sujeitou a obedecer cada detalhe da lei, coisa que nenhum outro ser humano fez. Jesus Cristo obedeceu cada detalhe. Jesus Cristo foi humildemente subordinado à lei de Moisés. Ele nunca deixou de praticar a lei de Moisés em tudo aquilo que era determinado por Deus. É claro que, em relação à lei dos judeus, à tradição oral dos judeus, Jesus não foi obediente. Algumas coisas Jesus Cristo respeitou, mas outras não. Por exemplo, a guarda excessiva do sábado. Jesus Cristo disse que ele era Senhor do sábado. Isso significa que Jesus Cristo estava cumprindo exatamente o que Deus queria e não o que os homens estavam acostumados a cumprir. E isso ele demonstrava inclusive por sua roupa. E ela tocou exatamente nesse lugar que demonstra que Jesus Cristo era um homem de Deus e que era um cumpridor da lei de Deus. Há uma coisa interessante. Quando ela toca, Jesus Cristo não está necessariamente consciente da sua presença ali. Muitas vezes nós entendemos que Jesus se antecipa e conhece a mente dos homens. Mas Jesus Cristo não precisa necessariamente ter identificado que esta mulher está aí. Tanto é que o texto nos diz que Jesus Cristo, quando reconheceu que dele saíra poder, versículo de número 30, ele se virou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? É possível que ele não soubesse quem tocou nas suas vestes. E naturalmente esse toque nas vestes não foi no ombro, foi na parte inferior da cintura, provavelmente. Foi um lugar muito baixo que a mulher teve que se arcar para tocar nas vestes dele, ou então no seu lado. Mas imediatamente aquela mão que tocou desapareceu no meio dos outros. E Jesus Cristo parou, porque ele se sentiu diferente. Veja, ele não se ofereceu para curar a mulher. A mulher não o procurou diretamente. Mas ele percebeu que dele saiu poder. Dele saiu poder. E o verso 32 nos diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. É importante nós observarmos que Jesus Cristo, além da intencionalidade, como Filho de Deus, ele tinha poder sobre tudo. Ele ia ressuscitar a filha de Jairo dali a pouco. Ele ressuscitou outras pessoas no seu ministério. Ele curou toda sorte de enfermos. Diretamente, intencionalmente. Ele multiplicou pães. Ele repreendeu o vento, intencionalmente, como Filho de Deus.
Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo, de tanto se comunicar com o Pai e sob a unção do Espírito Santo, meus irmãos, ele foi sendo cheio de poder e ele conseguia distinguir um toque de fé de um toque de curiosidade. E ele percebeu que este toque foi toque de fé. E ele percebeu, além disso, que deste toque saiu poder do seu corpo para abençoar o corpo daquela mulher. O relato de Marcos nos mostra que a cura foi imediata e que a mulher sentiu a cura, percebeu a cura. Isto é, talvez a sua hemorragia viesse acompanhada de dores, de desconforto, que ela estava já acostumada há 12 anos, mas de repente as dores cessaram. Cessou o desconforto. Ela se sentiu seca. E, meus irmãos, aquele foi um momento de muita importância, porque Jesus Cristo fez, com toda certeza, ele fez uma coisa que é necessária. Eu quero ficar aqui até que a pessoa se declare. Por que isto? Não era uma mulher, ela não seria humilhada diante da multidão, não seria ruim dizer que o problema que ela teve a tornava impura cerimonialmente. Jesus Cristo não estava querendo humilhá-la ainda mais quando quis que ela revelasse a sua situação. A Bíblia fala aqui que a mulher estava atemorizada. A Bíblia fala que a mulher estava tremendo. Mas a Bíblia fala de que ela estava ciente do que tinha acontecido com o seu corpo. Então, de repente, a desconhecida que toca Jesus, seja do lado, seja atrás, não importa como ela tocou, se posiciona, na frente de Jesus e se prostra diante dele. Eu posso imaginar uma clareira aberta na multidão e uma mulher pobre, uma mulher sofrida, uma mulher machucada, uma mulher que quase desistia da vida, se aproximando e se colocando aos pés de Jesus Cristo e abrindo seu coração para ele, na frente de todo mundo. Deve ser uma situação assim de muita coragem. Ela precisou de muita coragem, mas ao mesmo tempo seu coração já estava ficando diferente. Porque, meus irmãos, é muito diferente a gente ser liberto de uma doença e ser liberto de uma situação de escravidão. E eu digo naturalmente a escravidão do pecado. Quando ela deu seu testemunho, diz o livro de Marcos, que ela prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Jesus Cristo, em vez de repreendê-la, em vez de demonstrar indiferença, em vez de demonstrar aquela distância que um homem deveria ter de uma mulher, especialmente uma mulher que estava sangrando, Jesus Cristo a trata carinhosamente, começando assim: filha. É interessante Jesus Cristo chamando aquela mulher de filha,
trata-se de um termo profundamente afetuoso. Se no começo da interrogação de Jesus Cristo, quem me tocou? Eu quero saber e não vou sair daqui enquanto não souber. É diferente agora, ele sabe quem é a pessoa a quem ele abençoou, a quem ele curou, e então ele diz: filha, a tua fé te salvou. À luz do Evangelho, à luz das cartas apostólicas, à luz do Novo Testamento, nós sabemos perfeitamente de que ninguém vai a Jesus sem que o Pai conceda essa graça. Ninguém recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é curado dos seus pecados, da sua vida de transgressão, sem que seja dado por Deus a Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com esta mulher foi abençoador, porque ela esperava ter um problema de 12 anos resolvido e teve um problema de vida eterna resolvido. E por isso Jesus Cristo fez questão de que ela desse o seu testemunho ali na frente de todos, para que ela pudesse também ouvir: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quais são as aplicações que a gente deve fazer quando a gente lê um texto assim? Nenhum de nós, eu creio que nenhum de nós, deve procurar Jesus Cristo por causa de magia dele, por causa de poder para resolver problemas temporários. Mas se esta for uma forma de procurar a Jesus Cristo, todos nós devemos usar da fé que Deus nos dá para procurar a Jesus Cristo e ver como ele resolve os nossos problemas. Porque Jesus Cristo está atento, está cheio de misericórdia para com o ser humano que o busca. Não importa a condição do ser humano, não importa se é homem, se é mulher, se está são ou doente, não importa se é rico ou se é pobre, não importa quem nós somos na nossa condição humana, importa o nosso coração, importa reconhecer Jesus Cristo como poderoso para resolver aquilo que nós necessitamos. A segunda coisa que nós percebemos aí é que Jesus Cristo quer a nossa fala, quer o nosso testemunho da graça recebida. Nenhum de nós foi curado em segredo. Se aquela mulher buscou Jesus em segredo, se nós mesmos procuramos Jesus em segredo, agora nós temos que nos tornar pessoas que confessem publicamente aquilo que Jesus Cristo fez. E olha, mesmo que nós não tenhamos tido nenhuma doença de 12 anos, nenhuma enfermidade tão grave quanto teve esta mulher, o que nós recebemos foi o perdão dos pecados para sempre, foi a redenção da nossa vida para sempre, foi a cura da nossa alma para sempre. E nós podemos ouvir as mesmas palavras de Jesus Cristo: a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser livre desse mal. E eu quero então apelar para você e perguntar duas coisas. Como é que você procurou Jesus? Talvez porque você tivesse um problema? Não importa agora. Ele te falou, ele te disse, ele te deu paz no coração de que ele se tornou seu Salvador? Se ele se tornou seu Salvador, hoje, dê aos outros o seu testemunho. Diga aos outros, com todas as letras, o que Jesus Cristo fez por você. Talvez ao seu redor existam pessoas que estão efetivamente buscando livramento para as suas vidas.
E você pode ser aquele anjo de Deus, aquela bênção de Deus, aquele mensageiro de Deus, que efetivamente seja o transmissor desta palavra, seja o abençoador desta vida. Então eu desejo que esta reflexão bíblica te abençoe, te fortaleça, te enriqueça, te dê graça. E especialmente que você se compatibilize, você se ponha no lugar daquela mulher e você veja quão grande misericórdia o Senhor Jesus Cristo tem para com você, para conosco, para com todo o povo do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça. Amém.